Olá pessoal, aqui é o Edu falando para uma resolução de problemas na física, na cinemática e nesse vídeo, mais uma vez trazendo um problema que envolve velocidade média, certo? No início da cinemática. Vamos lá para o problema. Em um bairro da Grande Florianópolis foi realizada uma prova de mini maratona. Provavelmente, quem estava elaborando esse problema queria falar em triatlon, beleza? Então vamos lá. Os organizadores pensaram em fazer uma prova semelhante ao Ironman, porém com dimensões reduzidas. O percurso da prova está mostrado no mapa e as medidas são 800 metros do percurso de natação, 4.000 metros do percurso de ciclismo e 1.500 do percurso da corrida. A prova começou com uma volta no percurso da natação, em seguida 5 voltas no percurso do ciclismo e finalmente 3 voltas no percurso da corrida. A IL significa largada e C chegada. Beleza, vamos lá. Assim, a alternativa correta é. Então, nós temos 4 alternativas aí, mas antes de continuar aqui, eu vou pegar aqui o OneNote só para fazer um comentário, só uma distinção entre duas coisas aqui. Então, vamos lá. O que eu vou falar sobre? Vou falar sobre velocidade. Velocidade média e versus velocidade escalar média. Beleza. Olha lá. Velocidade média, ela é uma grandeza vetorial. E a velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Como assim? Olha lá. Ah, quando eu falo em velocidade média, né, eu tenho o seguinte, ó, vai ser o deslocamento dividido pela variação de tempo. E quando eu falo de velocidade escalar média, o que eu tenho? Eu tenho espaço ou distância percorrida, tá? Espaço percorrido dividido pelo tempo. Mas como assim? Não é a mesma coisa? Não. Deslocamento é nem mudou. É diferente de espaço percorrido. Como assim? Olha só, vamos imaginar aqui uma pista, tá? Retangular, ou mais próximo de ser um retângulo. Então, bem aqui, ó, vai ser a minha largada e vai ser a minha chegada, certo? Quando eu tenho um corredor, um ciclista ou um piloto, seja ele de automobilismo ou motovelocidade, ele vai partir daqui, ó, da largada, aí ele vem para cá, aí ele faz isso aqui, aí ele vai descer e depois ele volta para cá. Aí é a chegada, certo? Beleza. Então olha lá, quando ele completa uma volta, ele tem um percurso percorrido, tá? Ele vai percorrer uma distância, né? Ele vai se deslocar de uma distância em relação ao seu ponto inicial.
Esse ponto inicial pode ser e não pode ser o seu local de partida. No caso de uma pista, no caso de uma corrida, dentro de um, por exemplo, de um velódromo, de uma pista de corrida, né? Uma pista de atletismo, geralmente quando eu tenho uma pista para completar uma volta, isso quer dizer o quê? Que eu vou voltar para o mesmo ponto. Beleza. Então, ó, imagina que essa pista aqui, ó, ela tenha esse lado aqui igual a 50 metros, esse aqui 100 metros, esse aqui 50 metros e esse aqui 100 metros. Então, o perímetro dessa pista, né, seria de 300 metros. Se um corredor parte daqui, ó, da largada, ele vai, sobe, anda para a direita, desce e anda para a esquerda e volta para cá, ele chega na chegada, então que eu tenho um espaço percorrido igual ao perímetro, certo? E a distância total que ele vai gastar, que ele vai percorrer, que ele vai correr ou caminhar. Então eu tenho aqui espaço percorrido igual a 300 metros. Bom, mas olha, qual é a diferença entre espaço percorrido e o deslocamento? O deslocamento, vou chamar de ΔS, é a posição final menos a posição inicial. Olha lá, qual é a posição final? É a chegada. Qual é a posição inicial? É a largada. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? A chegada é igual à largada. Consequentemente, ó, então, o deslocamento vai ser largada menos largada. Isso aqui é igual a quanto? Igual a zero. Então, dentro de um percurso fechado, eu tenho um deslocamento igual a zero. Então, a gente tem que se preocupar nisso aí. Se eu estou falando de percurso em que o corredor ou qualquer participante ele saia de um ponto e volte para o mesmo ponto, o deslocamento é igual a zero. Espaço percorrido é igual a zero? Não, é a distância. Nós temos que medir essa distância que ele percorreu, beleza? Então essa é a diferença. Então, se eu completo uma volta em um determinado período de tempo, eu tenho deslocamento igual a zero. Então, velocidade média é igual a zero. Mas velocidade escalar média é diferente de zero. Não sei quanto é que vai ser essa velocidade escalar média, porque eu teria que medir o tempo, beleza? Então, essa é a diferença entre velocidade escalar média e velocidade média. Tranquilo? Então, vamos voltar lá para o problema agora. Então vamos lá. Na letra A diz o seguinte: todos os atletas que participaram da prova tiveram a mesma velocidade escalar média. Quando ele fala de velocidade, deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Quando ele fala de velocidade escalar média, ele está falando do espaço percorrido. Beleza, todo mundo, todos os participantes tiveram a mesma distância percorrida, mas tem um porém. É quase impossível que todos tenham terminado com o mesmo tempo, né? O mesmo tempo gasto. Então, não tem como eu ter a mesma velocidade escalar média por causa disso aí. Então, eu não tenho, isso aqui está incorreto, tá? Beleza. Letra B. Na prova de corrida, cada atleta realizou um deslocamento de 4.500 metros. Quando eu falo de deslocamento, eu tenho que lembrar, deslocamento é posição final menos posição inicial. Se eu estou falando da corrida, e a corrida foram 3 voltas no percurso, né? E esse percurso era de 1.500 metros, então eu tive, que dá 3 voltas num percurso de 1.500 metros, porém eu larguei de um ponto e depois de 3 voltas eu cheguei no mesmo ponto, então o deslocamento foi de zero, eu não tive deslocamento.
Eu tive um espaço percorrido? Tive, eu percorri 4.500 metros. Então, essa aqui está errada, porque o deslocamento não é 4.500 metros, é igual a zero. Beleza, passando para a letra C. Se um atleta realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade média foi de aproximadamente 1,3 metros por segundo. Olha lá. Se um atleta realizou a natação em 10 minutos, sua velocidade média foi de. Quando eu falo de velocidade média, eu estou falando de velocidade média, eu estou falando de deslocamento. Se eu estou falando de deslocamento e a natação foi uma volta só, o deslocamento na natação foi de 0 metros, né? O deslocamento é igual a 0 metros. Que ele foi e voltou para o mesmo ponto, então velocidade média foi de zero, certo? E ele está afirmando aqui, ó, que é de 1,3 metros por segundo. Então essa aqui está errada também. Letra D. Na prova de ciclismo, o primeiro colocado realizou um espaço percorrido de 20.000 metros e um deslocamento de 0 metro. Beleza, olha lá. O que eu tenho? No ciclismo, qual era o tamanho do percurso de ciclismo? 4.000 metros. Beleza. 4.000 vezes. E cada um deles teria que fazer 5 voltas. Então, eu teria que fazer 4 vezes 5. Isso aqui vai dar 20.000 metros. Isso aqui, ó, é o espaço percorrido. Beleza. Qual é o deslocamento? Só lembrando, se ele partiu de um ponto e voltou para esse mesmo ponto, independente de quantas voltas ele tenha dado, eu tenho um deslocamento igual a, o ΔS é igual a zero. Portanto, a letra correta, a alternativa correta é a letra D. Então, aqui ó, nós levamos em consideração que a velocidade média e a velocidade escalar média, e nós tivemos que lembrar dos conceitos de espaço percorrido e deslocamento, beleza? Então, para eu resolver esse problema aqui, eu teria que saber esses 4 conceitos ali, saber diferenciar eles. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, dê o like no vídeo para ajudar o nosso amigo. E até um próximo vídeo, até a próxima resolução de questão. Um abraço, até mais.